Saber Direito desta semana, você vai conhecer mais sobre direito condominial com o professor Wander Andrade. Além de uma introdução ao tema, saiba das normas regentes do condomínio edílico, os direitos e os deveres dos condôminos e do síndico. Assista a aula 2. Olá pessoal, professor Wander Andrade. Estamos aqui na segunda aula do curso introdutório ao direito condominial, programa este, inclusive, sendo abordado na TV Justiça, no programa Saber Direito, na TV Justiça, que é o canal do Supremo Tribunal Federal. Nesta aula, de número 2, nós vamos tratar das normas regentes do condomínio edilício. E ao falar em normas regentes, claro que nós não podemos olvidar, claro que nós não podemos esquecer da importância que a Constituição Federal ocupa no ápice do ordenamento jurídico. A Constituição Federal, portanto, ela não deve ser esquecida quando você fala de normas condominiais. Isto porque muitos dos preceitos constitucionais, muitas das regras e dos princípios estampados e previstos na Constituição terão possibilidade de aplicação concreta, aquilo que nós já temos chamado de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A eficácia horizontal permite que você possa aplicar princípios constitucionais diretamente como normas incidíveis, como normas aplicáveis a determinada causa, a determinado processo, a determinada matéria, dissolvendo qualquer dúvida, espancando, dirimindo qualquer problema maior. A título de ilustração, vamos lembrar a importância capital que ocupa o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado de Direito e da República Federativa do Brasil, ele enuncia que todas as pessoas devam ser tratadas com dignidade, o que quer dizer que deve haver um piso mínimo de reconhecimento dos direitos fundamentais, dos direitos de personalidade, de todo o complexo de direitos que se prendem à pessoa humana. No campo prático, estamos dizendo, por exemplo, que na gestão de condomínios edilícios, muitas vezes o síndico ele pode aplicar penas, ele pode aplicar penalidades. Mas essas penalidades, elas têm que estar previstas na convenção e a conduta do infrator, ela tem que se amoldar àquela previsão normativa, àquela conduta proibida que está prevista na norma. Síndicos que, por vezes, extrapolam dos seus limites, exacerbam da sua moldura de poder disciplinar, acabam aplicando outras sanções e outras penalidades incondizentes com o texto constitucional. Imaginando, por exemplo, que um síndico, e ainda que esteja na convenção, e ainda que esteja no regulamento interno, por óbvio, esta norma não terá valor, não terá validade se, por exemplo, o síndico queira, à guisa da aplicação de uma penalidade, à guisa de um sancionamento de uma conduta transgressional cometida por um morador, por um condômino, queira, por exemplo, cortar o fornecimento de água. Pasmem vocês, esta conduta altamente reprovável, altamente censurável, não deve ser realizada por gestores condominiais. Isto porque, num primeiro momento, afeta, vilipendia e agride frontalmente princípio constitucional. Também pelo fato de que uma norma, ainda que preveja tal disciplina, estaria atingindo direitos fundamentais, direitos essenciais, a dignidade mínima, aquilo que é chamado de piso mínimo existencial. E nesse tocante, apenas este exemplo é uma referência da incidência da Constituição Federal. Mas não é somente isso. A Constituição Federal, ela posiciona o direito de propriedade num dos mais importantes direitos fundamentais, um direito de primeira geração, um direito que, em dado momento, deve o Estado respeitar na medida em que é um direito individual. Contudo, vamos lembrar, pessoal, a Constituição, no seu artigo 5º, 22, expressamente assevera: é garantido o direito de propriedade.
Mas lá no artigo 5º, inciso 23, a Constituição diz: a propriedade deve cumprir a sua função social. Recentemente, o Código Civil sofreu uma alteração que disciplina a aplicação de quórums. Os quórums necessários para a aprovação de uma convenção de condomínio não foram alterados, mas para a alteração da finalidade do condomínio houve uma importante alteração. A disciplina anterior estabelecia que, para que houvesse a mudança de finalidade de um condomínio, ou seja, um condomínio deixar de ser residencial e poder a ser empresarial, ou um condomínio deixar de ser empresarial e passar a ser residencial, tornou-se possível, tornou-se factível a partir da aprovação do quórum de 2/3 dos condôminos, e não mais da unanimidade dos proprietários, como dizia a disciplina anterior. Agiu bem o legislador ao reduzir o quantitativo percentual de condôminos, autorizando a finalidade de um condomínio, autorizando a modificação da figura jurídica, podendo deixar de ser empresarial, passando a ser residencial, de residencial passando a ser empresarial, de empresarial ou residencial passando a ser misto ou multimodal. A nosso ver, agiu corretamente o legislador, porque o legislador olhou para a Constituição Federal. E a Constituição Federal não posiciona a propriedade somente com a função social, mas também coloca a propriedade, reconhece a propriedade como uma função econômica. Todos nós sabemos, e isso não é uma prerrogativa brasileira, é um fenômeno globalizante, o fato de que muitos escritórios situados em grandes centros comerciais, no centro das grandes cidades, deixaram de ter interesse econômico. Hoje nós vemos e assistimos a prédios, a edifícios vazios, abandonados, também pelo fato da revolução tecnológica, também pelo fato do fenômeno pandêmico, que encaminhou muitas pessoas para o home office. Essas novas realidades, essa nova dimensão social, fez com que houvesse também o poder público a incentivar, a criar mecanismos para que os centros históricos, os centros das cidades, os centros urbanos se transformassem em espaços de convivência, em espaços de habitação, em espaços de residência. No entanto, nós tínhamos uma figura posicionada na normativa anterior, que era a possibilidade de um único condômino, mercê de sua vontade isolada, estabelecer uma impossibilidade de mudança de finalidade. No entanto, agiu bem o legislador, agiu com peso e com fundamento, com SPEC na Constituição Federal e atentou para o fato de que a propriedade está, inclusive, lá no artigo 170 da Constituição, como um princípio da ordem econômica. Daí porque, vejam vocês, a importância da Constituição Federal, e aqui são apenas alguns exemplos. Outra norma, a mais importante lei incidível, aplicável, a grande lei de regência dos condomínios edilícios, sem sombra de dúvida, é o Código Civil Brasileiro. E o Código Civil Brasileiro vai disciplinar a figura do condomínio edilício entre os artigos 1331 a 1358. Do artigo 1331 ao 1358, nós vamos encontrar a disciplina do condomínio edilício. Portanto, vamos lembrar que há outras normas regentes do condomínio, tal e qual o Código Civil, no entanto, ele é a grande lei de regência. Outra coisa importante lembrar que nós já falaremos de outras normas, e eu já estou apresentando cada uma delas para vocês. A convenção de condomínio, o regulamento interno, as atas assembleares que registram o posicionamento, a decisão, a deliberação das assembleias em determinada matéria, também podem criar normas jurídicas condominiais. Contudo, nesses 3 exemplos que eu citei, quais sejam regulamento interno, deliberações da assembleia e convenções de condomínio, nenhuma delas pode se contrapor, nenhuma delas pode afrontar, colidir com o texto legal.
Isto porque nós temos que ter aqui em mente muito claro o princípio da hierarquia das normas, segundo a qual a Constituição Federal ocupa o ápice do ordenamento jurídico. Abaixo nós encontramos as leis federais e o Código Civil se posiciona como a grande lei federal, como a grande lei de regência dos condomínios edilícios. E, a partir daí, nós vamos encontrar outras leis também, outras leis que poderemos citar como incidíveis, como infligíveis, como aplicáveis à gestão dos condomínios edilícios. De que leis estamos falando? De leis federais, de leis estaduais, de leis municipais, que por vezes nem se aplicam diretamente ao condomínio edilício, no entanto, terão sim um forte impacto na gestão de condomínios e, mais uma vez, será necessário haver aqui um diálogo das fontes, querendo dizer com isso que a gestão de condomínios deve conversar com leis federais, com leis estaduais e com leis municipais que, porventura, venham a impactar os condomínios. Professor, o senhor pode me dar um exemplo de uma lei federal que não tenha direta aplicação nos condomínios edilícios? Não foi criada exatamente para os condomínios edilícios? No entanto, ela tem aplicabilidade, no entanto, ela tem possibilidade de ser incidível e daí, portanto, fazer com que o condomínio deva obedecer os seus preceitos? Claramente que sim. Temos aí um grande exemplo, o mais recente exemplo, de um direito fundamental que foi albergado, que foi recepcionado, que foi recebido e que foi incorporado ao rol de direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição Federal. Estamos falando, por óbvio, do direito à proteção de dados, dados pessoais propriamente ditos, dados pessoais sensíveis. Ora, o condomínio edilício, hoje, mercê da tecnologia que ele possui, muitos condomínios operam com essa grande frente voltada para a incorporação de ferramentas tecnológicas, tem feito coleta de dados, tem feito tratamento de dados, tem feito compartilhamento de dados pessoais por meio de sistemas biométricos, por meio de câmeras de sistema fechado, de circuito fechado de televisão. Vejam vocês que essas coletas de dados, e vamos lembrar que não somente por meio da instrumentação tecnológica, mas inclusive por meio de registros físicos, dos mais simplórios, os mais simplificados, como o próprio livro de ocorrências, que normalmente as portarias dos condomínios ali possuem. Dados são coletados, dados são incorporados, dados sofrem tratamento nos condomínios edilícios. Os dados dos condôminos, os nomes dos condôminos, a residência, a placa do veículo, os nomes dos filhos, as pessoas que visitam os condomínios têm suas imagens coletadas, têm seus dados pessoais, o RG, o CPF, ali registrado em bancos de dados. Pergunta-se, deve o condomínio subordinar-se à LGPD? Claramente que sim. E a resposta é identificar o posicionamento do condomínio. Segundo a LGPD, o condomínio edilício ele é o controlador, ele é o responsável por todos os dados de pessoas físicas que se encontram em seus arquivos, em seus bancos de dados. E, portanto, ele, como controlador, vai se relacionar, por vezes, com determinadas empresas, com pessoas jurídicas, com pessoas físicas, que vão compartilhar esses dados. É o caso, por exemplo, da administradora de condomínios. Nesse exemplo mais simplificado, segundo as regras da LGPD, o condomínio se posiciona como controlador, a assessoria administrativa de condomínio se posiciona como operador, agindo sob mando e sob direção do controlador no que diz respeito ao tratamento de dados. Portanto, claramente, os condomínios devem obedecer à LGPD e há muitos condomínios hoje, inclusive, realizando sua política de proteção de dados, trabalhando a conformidade legal, realizando o programa de compliance em face dos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, e isso é absolutamente relevante, é uma realidade bem tranquila e um trabalho muito grande a ser feito em condomínios edilícios. Leis estaduais. Poderíamos dar exemplos de leis estaduais?
aplicáveis aos condomínios edilícios? Claro, quando eu falo em leis estaduais, num sistema federativo, que foi o modelo eleito pelo Constituinte nesse sistema de gestão, de administração do Estado brasileiro, temos aí a federação, e a federação é composta da União, dos Estados-membros e dos municípios. Portanto, em cada estado da federação, nós vamos e poderemos nos deparar com legislações específicas, legislações ambientais, legislações que digam respeito ao uso do solo, legislações que digam respeito a questões de saúde. Portanto, são exemplos, leis estaduais, que devem, inclusive, ser objeto da preocupação dos gestores condominiais e, nesse tocante, não se poderá olvidar o papel de uma lei estadual na gestão de condomínios, o papel de uma lei estadual a depender da unidade federativa em que este condomínio se encontre posicionado. O mesmo eu poderia dizer das leis municipais. Existem municípios que, sob a égide do artigo 29 e 30 da Constituição Federal, deverão valer-se da sua autonomia legislativa sob o manto da ideia de interesse local. É o que diz a Constituição Federal. Os municípios podem disciplinar matérias de interesse local. Então, isso também vai variar de município para município. E eu vou dar um exemplo. Na cidade do Rio de Janeiro, existem ali obrigatoriedades, imposições legais que demandam, por exemplo, em hotéis, e eu quero lembrar vocês que muitos hotéis são estruturados e são organizados sobre o formato de condomínios edilícios. Inclusive, existe hoje aí uma figura jurídica chamada condotel, que são condomínios hotéis, onde você tem uma estrutura ainda mais complexa que o próprio condomínio edilício, porque é um condomínio edilício conjugado com uma sociedade em conta de participação. Então vejam vocês, quando você tem assembleia para esse tipo de figura jurídica, você tem que ter duas assembleias, uma assembleia condominial e uma assembleia da sociedade. Quando você realiza essas reuniões, você tem que formatar duas atas, uma ata do condomínio e uma ata da sociedade. Então vejam que hotéis são estruturados por vezes, não necessariamente, mas por vezes, sobre a rubrica jurídica, sobre a conformação jurídica de um condomínio edilício. E os hotéis, por exemplo, devem obedecer, na cidade do Rio de Janeiro, todos os hotéis devem ter salva-vidas, guardas-vidas, pessoas que ficam ali na piscina cuidando da integridade física para evitar que danos possam ocorrer. Pergunto, todas as cidades do Brasil têm essa mesma disciplina jurídica? Certamente que não. São matérias de interesse local, que poderão ser, sim, adotadas em outros municípios, mas não necessariamente. Isto porque, repito, no modelo federativo brasileiro, os estados possuem autonomia legislativa, os municípios possuem autonomia legislativa, a União possui a sua própria autonomia, portanto, eu posso ter leis estaduais, federais, municipais, sendo aplicadas de forma diversa nas diversas entidades federativas, conquanto, obviamente, a lei federal, essa se coloca sobre todo o território nacional e todos devem obediência a esta mesma norma. O que mais podemos dizer de outras normas regentes do condomínio edilício? Chegamos à Convenção de Condomínio. A Convenção de Condomínio é uma das mais importantes normas de regência, uma das mais importantes normas onde nós vamos disciplinar a vida em condomínios. A Convenção de Condomínio, ela tem conteúdos que o próprio Código Civil afirma que ela deva ter. Mas esses conteúdos que o Código Civil orienta e determina que a Convenção tenha obrigatoriamente, não são concludentes, ou seja, eu posso aumentar, eu posso exasperar, eu posso dinamizar a própria Convenção de Condomínio, e é muito recomendável que seja assim feito, ou seja, que uma convenção de condomínio, ela seja personalizada, padronizada, personificada, porque os condomínios, meus amigos, eles não são idênticos, os condomínios não são iguais. O condomínio, uma vez instituído, o condomínio, uma vez constituído, ele tem que ter uma convenção.
A convenção de condomínio é o documento que constitui o condomínio. Eu não posso ter condomínio sem convenção. A convenção é o documento matricial, é a norma matriz, é a norma genética, é a nomogenética da própria configuração do condomínio edilício. Daí porque a convenção de condomínio passa a ser uma norma muito importante. Quando nós falarmos dos princípios do direito condominial, que será na próxima aula, eu vou evocar um princípio da mais alta relevância jurídica, que é o princípio da força normativa da convenção. Em inúmeros dispositivos do Código Civil, desses que vão do artigo 1331 ao 1358, nós vamos encontrar disposições, comandos legais, dando força normativa à convenção de condomínio. Por exemplo, quando é dito que o critério determinante para estabelecer a cota condominial, o que é isso, cota condominial? Cota condominial é a parcela remuneratória, é a parcela contributiva que cada condômino deve oferecer para garantir o rateio de despesas, para garantir a saúde financeira do condomínio. Pois é, cada condômino tem que pagar mensalmente a taxa condominial, a cota condominial. Vez ou outra eu vejo aí algumas críticas, né, à expressão taxa condominial, dizendo que não poderia fazer esta referência, afinal de contas, a taxa é uma modalidade de tributo. No entanto, pessoal, vamos lembrar que a língua brasileira é muito rica e essa riqueza do vernáculo pátrio, ela também se reverbera na riqueza do nosso repertório jurisprudencial e até mesmo no repertório legal. Vejam vocês que o Código de Processo Civil usa a expressão taxa condominial. Algumas decisões do judiciário também fazem referência à taxa condominial. Portanto, seja taxa condominial, seja cota condominial, ambas as expressões fazem sentido, podem ser utilizadas, não há nenhum problema quanto a isso, inclusive há artigos doutrinários se referindo a esta matéria. De toda sorte, esta obrigatoriedade do pagamento da cota condominial vai encontrar o seu fundamento claramente na lei. Quando nós falarmos dos deveres dos condôminos, não à toa, o legislador disse que o primeiro dever do condômino é contribuir financeiramente para o condomínio. Agiu bem o legislador? Claro que sim, porque se o condomínio não tem recursos financeiros, se o condomínio não tem dinheiro para gerir, para administrar, particularmente as áreas comuns, que é aquilo que o condomínio edilício o faz com a sua responsabilidade, com a sua área de abrangência, certamente poderemos ter graves problemas neste condomínio, poderemos ter depreciação patrimonial, perda de recursos, e essa cota condominial ela é estabelecida, aos seus parâmetros são estabelecidos na convenção. O Código Civil disse que a convenção de condomínio poderá, inclusive, alterar o parâmetro que o Código Civil estabeleceu. O Código Civil estabeleceu como parâmetro para a definição da cota condominial aquilo que ele chama de fração ideal. A fração ideal, segundo o Código Civil, é a regra, ou seja, se porventura a convenção nada disse, se porventura a convenção de condomínio foi silente no que diz respeito ao critério, ao parâmetro para estabelecer a cota condominial, então o parâmetro, o Código Civil já disse qual é a fração ideal. Fração ideal esta que nada mais é do que o percentual de propriedade que cada coproprietário, de que cada condômino possui dentro dessa estrutura jurídica chamada condomínio edilício. Então, somando-se a propriedade privativa, somando-se o quantitativo percentual de área comum que cada condômino possui, eu vou ter a fração ideal de cada condômino. Um condômino que tiver uma propriedade maior, veja, propriedade privativa, porque a propriedade comum é idêntica a todos, independente do tamanho que ele possa ocupar enquanto unidade privativa, especificamente e especialmente no que diz respeito ao uso. Não é porque eu tenho um apartamento de 200 metros quadrados e o meu vizinho tem um apartamento de 100 metros quadrados que eu vou ter o dobro do direito de usar a piscina. Não é porque eu tenho um apartamento de 200 metros quadrados e o meu vizinho tem um apartamento de 100 metros quadrados que eu vou ter o dobro do direito de usar a quadra de esportes. Não.
As áreas comuns são tratadas comumente, equitativamente, equanimemente, de forma equânime, de forma isonômica. E é assim que eu devo entender o uso das áreas comuns. No entanto, pela fração ideal, claramente, condôminos pagarão mais, em virtude da dimensão, do tamanho de suas propriedades. Claramente, uma pessoa que tem um apartamento de 200 metros quadrados, pelo critério da fração ideal, haverá de pagar provavelmente, aproximadamente, o dobro do que haverá de pagar aquele que tem uma unidade privativa e autônoma de tão somente 100 metros quadrados. Mas vejam vocês que o Código Civil permitiu à Convenção de Condomínio que ela estabelecesse um outro critério. Pode haver o critério da unidade, qual seja, pelo critério unitário, cada condômino, independentemente do tamanho, independentemente da dimensão da sua unidade privativa, pagaria a mesma cota condominial. Afinal de contas, olha que interessante esse raciocínio, até mesmo sedutor, se a cota condominial se destina à gestão da área comum, se a área comum é utilizada de forma equânime, idêntica, igualitária entre todos os coproprietários, por que cobrar mais daquele que tem uma propriedade maior? Uma indagação bonita, uma reflexão interessante, apenas para mostrar para vocês um dos grandes temas de debate no campo do direito condominial. Então, a Convenção de Condomínio, ela deverá traduzir, ela deverá incorporar, ela deverá trazer alguns componentes obrigatórios, como, por exemplo, o nome do condomínio. O nome do condomínio parece algo menos relevante, mas é muito importante. O nome do condomínio, ele identifica o condomínio. Ainda que não seja uma pessoa jurídica, ele é um ente despersonalizado. Esse ente despersonalizado, ele haverá de contratar empresas, ele haverá de contratar fornecedores, ele poderá ter no seu quadro de pessoas funcionários, ele poderá ter no seu quadro estrutural empresas terceirizadas. Portanto, é muito importante o nome do condomínio. Mas cuidado, não confunda condomínio com pessoa jurídica, com empresa, porque não é. Porque as empresas, quando você abre uma nova pessoa jurídica, você tem que fazer uma pesquisa do nome da empresa. E você não pode usar o nome de uma mesma empresa numa mesma área geográfica. Isso é vedado por lei. No entanto, curiosamente, nada impede que você possa ter o mesmo nome de condomínio numa mesma cidade, até mesmo no mesmo bairro. Eu, como advogado condominialista, já me deparei com situações de ações judiciais que foram promovidas em face de um determinado condomínio, que eu estava ali na defesa, e, na verdade, não eram dirigidas contra ele. Era um condomínio homônimo, ou seja, tinha o mesmo nome. Mas, claro, né, sob a guisa dos mecanismos mercadológicos, à guisa dos estudos de marketing e de publicidade, normalmente, quando é feito o lançamento de um prédio, quando é feito o lançamento de um edifício, é feita uma pesquisa de mercado, para se evitar que se tenha o mesmo nome de um condomínio. Não é nada agradável saber que aqui no bairro eu possa ter um condomínio com a mesma denominação. Mas isso, interessante, não é proibido, não é vedado, até porque, como dissemos, o condomínio não é uma pessoa jurídica. A Convenção de Condomínio, dentre outros instrumentos importantes, dentre outros requisitos, deverá trazer também a finalidade do condomínio. Isso é fundamental. Qual é a finalidade do condomínio? Ele é um condomínio residencial? Ele é um condomínio empresarial? Ele é um condomínio misto? Eu já me deparei com condomínios que eles têm duas torres. Uma torre, ela é residencial. A outra torre, ela é residencial / empresarial. E tudo isso está disciplinado na Convenção de Condomínio, que inclusive previu a existência de 2 subcondomínios. Mas vamos entender uma coisa, pessoal, o subcondomínio, ele não é uma figura jurídica autônoma, tal e qual o condomínio. A figura do subcondomínio é apenas uma estrutura, uma repartição estrutural do condomínio para fins de gestão, para fins de administração. Existem condomínios que são verdadeiras cidades. Existem condomínios com 20 torres, onde moram ali milhares de pessoas. Existem condomínios com mais de 5.000 moradores. E, pasmem os senhores, há no Brasil cidades
que não tem 5.000 habitantes. Portanto, metaforicamente falando, o síndico daquele condomínio, ele é um prefeito, metaforicamente falando, por óbvio. No entanto, cada uma daquelas torres pode ser eleita pela convenção de condomínio como sendo um subcondomínio. E eu terei ali um subsíndico para assessorar, para ajudar, para, de alguma forma, trazer maior conforto da gestão para o síndico. No entanto, meus amigos, não importa se esse condomínio tem 20 subcondomínios, 20 subsíndicos ou nenhum. A responsabilidade do síndico é a mesma, ela é unipessoal, ela é concentrada na figura do síndico e ela é intransferível e indivisível, como já temos dito em outras situações. A convenção de condomínio, portanto, essa norma tão importante, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser acatada. Outra norma muito importante é o regulamento interno. O regulamento interno do condomínio, ele tem uma natureza, digamos, semelhante ao decreto tem em face da lei. Nós sabemos que uma das funções do decreto em face da lei é regulamentar a lei, é trazer a lei para um nível de detalhamento e de aplicação concreta aos casos que lhes são sujeitos para análise e decisão. Esta é a função do regulamento interno. O regulamento interno, ele vai dizer do dia a dia da gestão condominial, do uso das áreas comuns, que horas abre a piscina, até que horas eu posso usar o salão de festas, que tipo de produtos eu posso trazer para a quadra de esportes, que tipo de equipamentos eu posso trazer para a área poliesportiva. Tudo isso está no regulamento interno. O regulamento interno ele tem que ter uma maior dinâmica, uma maior velocidade. Por isso, não à toa, numa recente alteração do Código Civil Brasileiro, é bem verdade, não se referindo especificamente ao regulamento interno, mas mais preocupado com o fenômeno das assembleias gerais de condôminos, assembleia esta que pode ser agora realizada sobre o formato permanente ou em segmento, ou ainda as chamadas assembleias por meio virtual. Esta alteração recente do Código Civil permitiu que o regulamento possa ser alterado por um quórum bem simplificado, qual seja, o quórum de metade mais um, o quórum de maioria simples. Reparem vocês que a convenção de condomínio, como norma matricial, comparada com o regulamento interno, teve aqui um tratamento jurídico muito mais rigoroso. Para você alterar uma convenção de condomínio, você precisa de 2/3 da vontade dos condôminos. Para alterar o regulamento interno, a jurisprudência já vinha dizendo, no silêncio da lei, que bastaria a metade mais um, que bastaria maioria simples. A mais recente alteração do Código Civil, conquanto tenha se referido única e exclusivamente a formatos específicos de assembleia, na nossa intelecção, na nossa compreensão, ele reforça o entendimento jurisprudencial, ele reforça o entendimento do repertório jurisprudencial pátrio, no sentido de que o regulamento interno deve ter uma dinâmica mais simplificada, uma dinâmica muito mais apropriada para a sua modificação, para a sua alteração. Isto porque, como dissemos, ele está muito relacionado às áreas comuns, aos horários, às formas, às regras do dia a dia mesmo, do cotidiano dos condomínios, e ele precisa ter essa flexibilidade, ele precisa ter essa elasticidade. Já a convenção de condomínios precisa mesmo também ter um dificultador. Eu não posso, à guisa e a pretexto de qualquer tema, à guisa e a pretexto de qualquer movimento interno do condomínio, querer mudar regras matriciais, regras fundamentais. Então, estas podem ser mudadas, essas podem ser alteradas, mas, para tanto, há de haver um cuidado muito maior. Daí porque os tais 2/3 assim exigidos. Um ponto importante, pessoal, a falar tanto sobre a convenção como sobre o regulamento é a natureza jurídica desses instrumentos normativos. Tanto a convenção de condomínio quanto o regulamento interno não podem ser interpretados como contratos.
Há quem defenda a tese da natureza jurídica da convenção como sendo um contrato. No entanto, a prevalência, a predominância do entendimento doutrinário incidível sobre a matéria aponta para a direção de que a convenção de condomínio e o regulamento interno, por extensão, deve ser compreendido como um ato-norma e não como uma modalidade de contrato. Você me perguntaria assim, mas professor, não existem ali compromissos, obrigações recíprocos, tanto do condomínio em face dos condôminos, quanto dos condôminos em face do condomínio? Não é um contrato que se instaura? Não é um ajuste negocial que se estabelece? Não, meus amigos, é muito mais do que isso. Por quê? Vejam, a convenção de condomínio, assim como o regulamento interno, não se aplicam somente nas partes convenentes, não se aplicam somente nas partes que se ajustam. Um contrato, ele só tem validade entre as partes. Um contrato é um ajuste negocial interpartes e ele vincula como tal. Eu quero deixar bem claro que o contrato também é uma norma condominial. Os condomínios celebram contratos. Aliás, quando síndicos profissionais são eleitos em assembleias, e o que institui um síndico não é um contrato, mas sim a eleição em assembleia, e o que destitui um síndico não é um contrato, mas é a destituição ou a renúncia desse síndico, ou o término do mandato propriamente dito. No entanto, os tais síndicos profissionais, muitas vezes, celebram contratos que são válidos, porque eles criam novos deveres e novas obrigações, e como o direito contratual prevê esta liberdade, essa autonomia privada, inclusive de índole contratual, nada impede que o condomínio possa celebrar contratos, e o contrato, uma vez celebrado, entre aquelas partes, é uma norma condominial também, mas aplicável só entre aquelas partes. Já a convenção extrapola as partes. Veja, pessoal, não é somente o condômino e o condomínio que estão vinculados numa convenção. Não é somente o condômino e o condomínio que estão jungidos, atrelados no regulamento interno. Também outras pessoas estarão debaixo do manto desta sombra e desta égide das normas convencionais e das normas regulamentares. Quem, por exemplo, locatários, inquilinos, estarão também diante do dever de cumprir a convenção de condomínio. Moradores a qualquer título, que não sejam condôminos. Empregados do condomínio, que porventura tenham celebrado o contrato de prestação de serviço, sejam eles empregados propriamente ditas, as relações de trabalho, ou prestadores de serviço, à luz da incidência do Código de Defesa do Consumidor, também estão debaixo das normas convencionais. Também tem que cumprir a convenção de condomínio dentro dos limites do condomínio. Visitantes, vejam quantas pessoas estão sob a égide destas normas. Portanto, a convenção de condomínio não é um contrato, é um ato-norma. Regulamento de condomínio não é contrato, é um ato-norma, porque ele se expande e ele alcança outras pessoas, além daqueles que estão na relação jurídica prevalente, além daqueles que estão na relação jurídica predominante, que é o condomínio e o condômino. Mas para que a convenção de condomínio possa se aplicar a terceiros, o próprio STJ e o próprio Código Civil, seguindo a posição da jurisprudência, entendeu por bem albergar em seu texto a exigência de fazer com que esta convenção seja levada a cartório, seja registrada em cartório. É neste momento em que o registro em cartório tornará a convenção oponível a terceiros, enquanto uma convenção de condomínio não é registrada em cartório, ela tem validade, mas a validade dela, ela é circunscrita ao universo dos condôminos. Ela se circunscreve ao aspecto dos coproprietários e não se aplicaria, em tese, a terceiros. Mas, quando é levada a registro, aí sim, neste momento, inclusive terceiros, estão sob alcance das normas da convenção.
Outra norma que eu não posso esquecer, e normalmente se esquece quando você fala das normas condominiais, são as deliberações das as deliberações da Assembleia Geral de Condôminos. Deliberações estas que são transpostas, que são transportadas para as atas destas mesmas assembleias. Vamos deixar claro, pessoal, que eu vou ter que fazer um exame casuístico. Eu vou ter que ir ao caso concreto para saber se naquela hipótese e naquele caso, aquela decisão assemblear, aquela deliberação da Assembleia é, de fato, uma norma. Isto porque as reuniões assembleares, as assembleias de condôminos, podem ter fins deliberativos ou não. Eles podem ali debater diversos outros assuntos, eu posso ter apenas caráter informativo, mas quando houver deliberação e quando houver decisão, neste momento, nasce uma norma jurídica e ela tem que ser cumprida por todos os condôminos. Mas há limites nesta possibilidade de normação, há limites nesta possibilidade de normatividade. Isto porque, como dissemos anteriormente, as decisões da Assembleia poderão, por exemplo, revogar normas do regulamento. Basta que, para tanto, estejam incompatíveis, ainda que não façam menção expressa ao próprio regulamento. Já no que diz respeito à convenção, para que possa haver alteração da convenção, se faz necessário que haja uma convocação especial, uma convocação por meio de edital. E esse edital da Assembleia deverá prever que o tema, que o temário, que o item de pauta a ser debatido, deliberado, é a alteração da convenção de condomínio. Então, não basta que eu tenha uma alteração que não tenha sido preparada, que não tenha sido objeto de convocação. Além do que, eu preciso do quórum. Um quórum de 2/3, que é um quórum muito difícil de ser conseguido. Naturalmente, isso não foi acidental, foi da índole e do objetivo do legislador criar, de fato, esse dificultador, esse obstáculo, qual seja o de buscar um maior quórum, com isso conferindo maior legitimidade para as decisões do coletivo de condôminos. Isto porque, pessoal, precisamos entender de uma forma muito clara que o direito condominial ele é regido por princípios. Na próxima aula, inclusive, nós falaremos cada um desses princípios. Não todos, porque não caberia nesta oportunidade, nem é o escopo, nem é o objetivo. Mas um dos princípios, importantes, relevantes do direito condominial é o princípio majoritário. Segundo o princípio majoritário, os condôminos devem se curvar, os condôminos devem aceitar, os condôminos devem cumprir as normas do condomínio que foram estabelecidos de forma heterônoma, ou seja, às vezes este condômino nem participou daquela decisão, às vezes esse condômino nem participou da deliberação, ele simplesmente comprou um apartamento, comprou um escritório num condomínio que já existe, que já tem uma convenção, que já tem um regulamento interno, e ele vai ter que se curvar à vontade desta maioria que deliberou estabelecer as normas condominiais. Esta ideia de se curvar à maioria tem fundamento também nas situações de alteração das normas condominiais, na alteração da convenção, na alteração do regulamento interno. Pode ser que eu, como condômino, sou totalmente contrário, sou totalmente refratário às posições da Assembleia Geral de Condôminos, eu tenho o interesse A, no entanto, a maioria caminha na direção de um interesse B. Isso foi colocado em votação, isso foi colocado em deliberação naquela Assembleia Geral de Condôminos, obedeceu-se a todos os ritos procedimentais, sim, porque a Assembleia Geral de Condôminos é um ato solene, é um ato formal. E isso é tão importante, pessoal, que se houver a supressão, se houver a violação, se houver a desobediência, o desacatamento às normas que estabelecem a
produção, a elaboração das assembleias de condomínio, eu terei a possibilidade da decretação, do reconhecimento da anulação das assembleias. E esta é uma matéria muito comum, muito frequente nos tribunais brasileiros. Pessoas identificando, pessoas se deparando com nulidades, com situações ensejadoras de nulidades em assembleias, vão até o Poder Judiciário, requerem a anulação da Assembleia. E o que faz o juiz, pessoal, numa situação como essa? O juiz, ele não vai se debruçar, o juiz não vai fazer análise de mérito daquilo que se decidiu na Assembleia, exceto se aquela matéria de mérito, em algum momento, tiver um impacto de ordem legal. O juiz vai, portanto, pessoal, se debruçar sobre os aspectos formais, sobre o aspecto da competência, sobre os aspectos legais. O que diz a lei sobre a Assembleia, o que diz a lei sobre a convocação. Quem é a autoridade competente para convocar essa Assembleia e quem o fez? Fizeram-se presentes os votos dos adimplentes? Houve toda essa preocupação com a formalidade, com a solenidade? Esta é a análise precípua da atuação judicial. Portanto, as convenções se tornam muito importantes, se tornam muito relevantes, assim como os regulamentos internos, assim como as decisões das assembleias, porque todos eles podem criar normas e essas normas são aplicáveis à gestão condominial. Vamos agora ao QIS. A primeira pergunta nos convida à seguinte reflexão. No que concerne ao princípio da função social da propriedade, assinale a alternativa correta. A propriedade é um direito fundamental absoluto, é o que diz a alternativa de letra A. A alternativa de letra B diz: a propriedade não pode sofrer restrições que decorram do direito de vizinhança. A propriedade não pode sofrer restrições que decorram do direito condominial, é o que diz a letra C. E a letra D afirma: a convenção de condomínio pode estabelecer restrições relacionadas com o uso da propriedade. Você já identificou a alternativa correta? Olha lá, a convenção de condomínio pode estabelecer restrições relacionadas com o direito de propriedade. Meus amigos, vamos nos lembrar, a propriedade é um direito fundamental. Sob a égide do direito romano, a propriedade era considerada um direito absoluto. Segundo os romanos, a propriedade ela se desdobrava no ius fruendi, no ius utendi e no ius abutendi. Traduzindo do latim para a nossa língua, o proprietário, segundo os romanos, ele tinha o direito de usar a propriedade, de fruir, retirar frutos da propriedade e até abusar da própria propriedade, destruindo-a, por exemplo. Hoje, este caráter absoluto, esse caráter perpétuo da propriedade, ele foi relativizado, ele foi mitigado pelo princípio da função social da propriedade. Portanto, nenhum direito fundamental, nem mesmo a vida humana, é um direito absoluto. Vejam vocês que eu tenho uma legítima defesa, o estado de necessidade, situações muito especiais, excepcionais, em que até uma vida poderá ser ceifada sob a proteção, a tutela, o reconhecimento de uma legalidade. Não é diferente no direito de propriedade. O direito de propriedade admite restrições e uma dessas restrições é a convenção de condomínio. A convenção de condomínio tem o poder de restringir o uso da propriedade. Quando eu digo o horário que você vai usar a piscina, quando eu digo o horário que você pode usar o salão de festas, como eu vou dizer da disciplina do uso desses equipamentos comuns, eu estou restringindo o uso da propriedade. E tudo isso tem amparo, tudo isso tem justificativa, e a justificativa é atingir os interesses do coletivo de condôminos, aquilo que nós chamamos de massa condominial, num circuito mais restrito, porque a palavra massa condominial, num sentido mais amplo, vai alcançar, inclusive, os não proprietários. Vamos ao número 2?
No que diz respeito ao poder disciplinar do síndico, assinale a alternativa correta. O síndico pode multar, mas para tanto deverá observar o princípio da ampla defesa e do contraditório. A aplicação de advertência prescinde da imputação de transgressão às normas condominiais. Em caso de fatos notórios, o síndico poderá aplicar sanções sem necessidade de defesa prévia. A aplicação de sanção pelo síndico não admite recurso. Qual seria mesmo a alternativa correta? Sem dúvida, né, pessoal? O síndico pode multar, ele tem poder disciplinar, mas para que ele possa multar, ele tem que observar o princípio da ampla defesa e do contraditório. O que significa isso, pessoal? Isto decorre do comando constitucional. Sim, a Constituição demanda a observância no âmbito do direito condominial, por óbvio. Lá no artigo 5º, 55 da Constituição, é dito que nos processos judiciais e nos processos administrativos deverá ser observada a ampla defesa e o contraditório. Pois bem, os nossos tribunais entendem que a expressão processo administrativo inclui, inclusive, os procedimentos internos de caráter disciplinar intracondominiais, de tal sorte que quando um síndico ele acusa um morador, acusa um proprietário da prática de uma transgressão, número 1, ele deverá imputar esta falta. Número 2, ele deverá demonstrar qual é o dispositivo da convenção ou do regulamento interno que aquele morador ou proprietário está ali desviando ou desacatando. Número 3, ele vai ter que demonstrar que há uma correlação lógica entre a conduta do proprietário ou do morador e a transgressão da norma, tá certo? Muito bem. E no caso, ele deverá dar oportunidade de defesa para que esse condômino, portanto, possa exercer esse direito constitucional. E o que acontecerá se o síndico não der esta oportunidade? O que têm dito os tribunais a esse respeito? Os tribunais têm dito que esse ato é nulo, se uma multa tiver sido cobrada, o valor tem que ser restituído, e isso pode ser, inclusive, um fato ensejador de dano moral. Muitos condomínios têm sido condenados na justiça, determinando a anulação do ato, devolução do valor pago a título de multa e ainda uma condenação por dano moral. Então, o gestor de condomínios não pode ficar, digamos, desatento a essa importância, a essa importante informação, qual seja garantir o direito de ampla defesa e o contraditório a todas as pessoas que tenham sido acusadas da prática de transgressões condominiais. Reparem vocês que uma das alternativas falava do fato notório. Fato notório é aquele que o síndico presenciou. Mesmo diante do fato, de um fato notório presenciado pelo síndico, ele tem que garantir direito de ampla defesa, tem que garantir direito ao contraditório para dar legitimidade, legalidade e regularidade para este ato jurídico tão importante que é a aplicação de uma sanção no âmbito do direito condominial. Vamos ver a terceira questão? No que concerne à estrita observância dos quórums, assinale a alternativa incorreta. A convenção pode estabelecer quórums de votação, caso estes não estejam previstos em lei. Se previstos em lei, os quórums não poderão ser alterados pela convenção, exceto se houver norma dispositiva legal nesse comento. Os votantes em assembleia poderão se fazer representar por meio de procuradores devidamente legitimados para este fim. As normas condominiais não podem exigir que as procurações possam ser apresentadas em assembleia com firma reconhecida do outorgante. Qual seria a resposta certa? Isso mesmo, letra D. Vejam, meus amigos, as convenções de condomínio são tão importantes, o seu poder normativo é de tamanha abrangência que elas podem estabelecer alguns procedimentos. Ela pode estabelecer com rigor algumas exigências, alguns pré-requisitos. Claro que uma convenção não pode proibir o uso de procurações. Aliás, esse é um tema muito polêmico
no âmbito do direito condominial, o tema do uso abusivo das procurações. Mas não é do que estamos tratando. Estamos aqui perguntando, perquirindo, indagando se pode ou não a convenção exigir que, por exemplo, nas assembleias de condomínio, um condômino não possa se fazer presente, queira se fazer representar por um procurador. Então, claramente que sim, poderá fazê-lo com procuração, porém, se a convenção exigir que esta procuração venha com firma reconhecida, esta exigência, este requisito, deverá ser obrigatoriamente observado sob pena de nulidade. Com isso, meus amigos, nós aqui concluímos os estudos da segunda aula. Segunda aula que abrangeu, que envolveu algumas discussões, claro, preliminares, claro, perfunctórias, superficiais, mas introdutórias ao tema das normas regentes de condomínio. Essas normas são muito importantes, são muito relevantes e eu espero que você tenha sentido a importância de conhecê-las mais, de aprofundar os seus estudos nesse universo das normas de condomínio, nas normas aplicáveis à gestão de estruturas condominiais. Ficamos por aqui, até o próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.